Salve, salve, sejam bem-vindos, proseantes desse Brasil. Começa agora mais um Venda e Prosa Podcast. Um podcast que é feito para você empreender melhor e vender mais. Mas antes disso, vamos a quem está ajudando a gente a manter esse podcast vivo, que é a Prevent Clube de Benefícios. A Prevent é um clube de benefícios que protege o seu veículo. É assistência 24 horas em todo o Brasil, é carro reserva, proteção terceiros, proteção de vidros, fenômenos naturais e um clube de desconto. Se você gostou, ligue agora 0800 354 3303 ou acesse o Instagram @Prevent Clube de Benefícios. Prevent, o seu bem protegido e você tranquilo. Bora para mais uma entrevista top. Vamos para mais um dia fantástico aqui de gravação. Tamo junto. Salve meu parceiro, salve o pessoal que tá em casa aí acompanhando a gente. Hoje eu tô me sentindo em casa porque nós estamos em casa porque o nosso convidado hoje já é de longa data, né? E é um cara, ó, sagaz. Dizem que você tem que voar com águias, né? É. Nós trouxemos uma águia aqui fera. É, não é, André? E aí, Tudo pessoal, bom, né? bom dia. Bom dia. Como é que tá, Marcelo? Tudo ótimo. Como é que tá, Vladson? Bom demais, melhor agora, pô. É isso, eu que agradeço o convite aqui para participar e bater esse papo aqui com vocês. Que show. Fiquei muito feliz, viu? Eu também. Na verdade, eu sou extremamente grato à Simetria porque lá eu tô falando, né, puxando o saco, não. A Simetria mudou minha vida. O plano de saúde em si, a Simetria. Puxando o saco, sim. É, também. Né? Mas é um puxa-saquismo real, natural, verdadeiro. É, mas tá. Eu já contei minha história aqui, vocês já sabem. E realmente, a venda, o plano de saúde em si mudou minha vida. É espetacular, é fantástico. É um mercado muito bom, né, cara? Saúde é essencial. Então, assim, é um mercado que vem pandemia, enquanto vários outros mercados entram em crise. O de saúde ficou em evidência, a necessidade de ter um atendimento à saúde. Vem guerra, depende de saúde. Então, assim, é um mercado que, junto com outros... São três polos, na verdade, que sempre vão estar em alta, independente do que aconteça no mundo. Em primeiro lugar, crédito. Sem crédito, você nem paga a saúde. Sim. Segundo lugar, saúde. Você tem que ter saúde para fazer as coisas acontecerem. E o terceiro, alimentação. Hoje, quem pensa em investir, quem pensa em abrir novos negócios, se puder direcionar a esses três pilares, são mercados que realmente vão estar sempre em evidência. Eles nunca entram em baixa. Tem oscilações, como todos os outros, mas sofrem menos do que outros tipos de segmentos. Até se você tiver um controle maior sobre o que você recebe e o que você gasta, você pode se preparar para os momentos de baixa, né? Sim, com certeza. E essa questão, você falou aí de saúde e tal, você foi um responsável pelo crescimento extraordinário da Simetria. Para quem não sabe, para quem já acompanha a gente sabe, mas para quem não sabe, a Simetria Brasil é uma estrutura de venda de plano de saúde, de outros negócios hoje, né, mas antigamente de plano de saúde e odontológico, que tem uma carteira de corretores enorme em Minas Gerais, digamos assim. Eu sempre chamo a Simetria como a maior de Minas. Eu não tenho prova, mas eu acredito que seja. Não, é disparado. Tipo, né? O segundo lugar não faz 30% da produção mensal que a Simetria faz. É disparado. Disparado. Né? Minas Gerais. É um dos maiores do país. É mesmo? O nosso ticket médio em Minas, ele é menor do que, por exemplo, os outros grandes polos, São Paulo, Rio de Janeiro. Em número de vidas vendidas, hoje a Simetria ela tá entre as top 5 do país. Que top. Em faturamento não, por conta do ticket médio. Enquanto o nosso ticket médio, em geral aqui, está em R$190 aproximado, em São Paulo é 350. Então, assim, com o mesmo número de vidas aqui, em São Paulo a gente faria quase o dobro de faturamento. Então, em vidas, está entre os 5 maiores do país. A gente faz hoje em torno de 8 mil vidas mês só de varejo. Então, PME, coletivo por adesão, pessoa física e odontológico também está nesse volume. Grandes contas a gente trabalha numa estrutura diferente. Entendi. E você desde quando que você chegou para o plano de saúde? Então, até antes disso, né? Eu comecei a trabalhar com 12 anos.
Então, não que eu queria. Precoce, hein? Não que eu queria. Eu aprontava pra caramba. Aí meu pai me colocou de office boy. Então, desde 12 anos eu tô lá no centro da cidade. Você gastava energia, né? Desde 12 anos. Era estudava de manhã, ia pro centro, já almoçava no centro e ficava por lá mesmo, trabalhando até 6, 7 horas como office boy. Então, fazia de tudo um pouquinho, rodava aquele centro todo desde novo. Quando eu tava com 16 anos... meu pai resolveu investir num segmento diferente e comprou uma fábrica de pão de queijo, que era de Contagem, chamava Sonho de Minas. Aí pegou essa fábrica de pão de queijo e me colocou lá. Fiquei trabalhando na produção e administrativo dela até os 18, tirei carteira, aí virei o vendedor. Legal. Quando meu pai comprou essa fábrica de pão de queijo, ele tinha já um outro negócio que era uma franquia de monitoramento de veículos via satélite, chamava Loxat, ali no Barro Preto. Então acabou que eu fiquei, ele me jogou dentro da fábrica de pão de queijo mesmo, e a minha faculdade de vida foi lá que eu aprendi muitas dificuldades, lá que eu aprendi a mexer com a parte financeira, correr atrás de venda. Quando pegou a fábrica de pão de queijo, ela fazia 300 quilos mês. Quando a gente desfez dela, eu tinha 19 anos, 3 anos depois, ela estava vendendo 4,5 toneladas mês, que era o total que a fábrica conseguia. A capacidade total. A gente não tinha câmera de congelamento, então era congelado em freezers, tinha em torno de 20 freezers, e congelava o pão de queijo. Então assim, era a capacidade máxima. Eu não tinha estrutura física para colocar mais freezer e não tinha como crescer ali. E aí a gente estava estudando, era já a expansão. Então estava negociando câmara de congelamento e nova estrutura, quando meu pai, que é oriundo do mercado de planos de saúde, recebeu o convite da Golden Cross para reabrir uma corretora. Porque no passado, meu pai era dono da maior plataforma de vendas Golden Cross de Minas Gerais. Chamava Golden Cup. Era ali na Espírito Santo, em frente à Igreja de São José. Ele era exclusivo em Minas Gerais no começo e bombou. Bombou de vender. Só que como que a Golden Cross ganhava dinheiro no passado? A Golden Cross ganhava dinheiro antes de 94 com a inflação. Ela sabia que o plano de saúde do Vladson ia custar R$100 por mês, como exemplo. E te vendia por 70. Mas por quê? Era aquela época que não é da minha época, mas todos já ouvimos a história que o saco de arroz do supermercado um dia era R$5, outro dia estava 15, outro dia... A inflação ela variava muito. E era muito rápido. E era muito rápido, era de um dia para o outro. Aí a Golden Cross pegava esses 70 do Vladson, como ela tinha caixa, não existia a ANS ainda, então ela cobria o que queria. Ela pegava os 70 do Vladson, aplicava, esperava o momento certo e sabia que ia custar 100, só que às vezes ela tirava era 140, 150 daquele mesmo dinheiro. Por quê? Porque ela tinha caixa, ela conseguia. Veio 94 o plano real, a Golden Cross começou a passar dificuldade. O Vladson continuava custando 100 e pagava 70. Sim. E aí começou a ficar defasado, né? Aí veio 98, surgiu a agência reguladora, a ANS, com rol, com as exigências, rol básico, né, de coberturas. Sim. Aí a Golden Cross passou dificuldades. Nesse momento, a maior parte das plataformas de venda saiu do mercado. Algumas sem pagar o que devia. O meu pai, nessa época, ele desfez de todo o patrimônio que ele tinha adquirido, mas honrou todo o mercado. Legal, então, isso é o que deixou o nome dele aberto no mercado. E aí, quando eu tinha 19 anos, na fábrica de pão de queijo, olhando expansão, ele recebeu esse convite para retomar com o Golden Cross. O nome Simetria foi ele que criou. É um nome que eu gosto muito, faz todo sentido, mas sim. Meu pai, quando ele me chamou, ele falou: filho, preciso que você venha trabalhar comigo aqui. Pão de queijo é bom, mas isso aqui eu entendo, esse aqui é um mercado melhor. Vender papel é mais difícil. Porém, na hora que a gente aprende, consegue equilibrar, é um mercado muito mais sólido. Então, a gente consegue fazer uma carteira de clientes aqui, a gente consegue crescer. Vamos trabalhar? Para mim foi um choque na época, até porque eu estava olhando a expansão do pão de queijo, né? A fábrica chamava Sonho de Minas. Fez você virar a chave assim, de uma vez. O pão de queijo era ruim, cara. Eu não levava para os meus amigos, a não ser o lanche, né? Que é aquele que vende lanchonete. O tradicional que vendia em supermercados, a gente vendia só em supermercados mais de classes mais baixas.
Mas não era muito bom, não. Tô falando assim, incomparável com as marcas tradicionais boas. Entendi. Aí tinha o lanche... Mas em contrapartida também ele era mais em conta, né? Por exatamente. Isso, era preço. Era preço, era volume. Pra ele, né? Tinha mercado. E a gente ia expandir mantendo esse conceito. Sim. Aí meu pai me chamou, aí a marca quebrou. Por quê? Porque a gente não conseguiu vender. Eu fiquei tentando vender ela por 1 ano, não conseguimos vender. É mesmo? Aí eu consegui vender todo o maquinário e a carteira de clientes. Então eu vendi parte do ativo, né, que a empresa tinha. Mas a marca quebrou. Entendi. Aí uma fábrica de salgados de Contagem aqui até que comprou, chamava Deguste, se não me engano, que comprou o maquinário e carteira de clientes, mas acabou com a marca. Não sei se produziram pão de queijo com o maquinário, mas eles é que levaram. Aí fomos para a Simetria. Aí fomos lá para o centro, começamos na Amazonas 298, no 3º andar. Era uma sala pequena, bem pequena. Ficava meu pai trabalhando como financeiro, administrativo e grandes contas no final da sala, aberta. Sim. Eu como vendedor, com mais 2 mesas vazias de vendedores aqui, e uma recepcionista na frente. Até que meu pai buscou uma pessoa que era da confiança dele, que me ajudou muito, a Dulce, que me treinou para esse mercado, me ajudou bastante, junto com o Alexandre Franco, quem me treinou, né? Eu falo que eu sou oriundo, eu sou bebê Golden, que era o que a gente chamava. Fui treinado para vender Golden Cross. Sim. E não é essa loucura de hoje, não. Quando a Golden Cross lançou a premiação, que era um ticket de papel de R$10 por contrato, foi um oba-oba no mercado. A gente corria atrás do ticket de alimentação. Falando, não eram essas premiações de hoje em dia. Sim. E aí a Simetria foi crescendo. Aí assim, comecei só como vendedor, bati pasta pra caramba, muito porta a porta. Primeiro ano foi só de aprendizado, só vendendo. No segundo ano a gente viu que precisava crescer. Aí eu virei o supervisor externo e interno da Simetria. Então eu visitava corretoras, aí eu visitava corretoras no mercado para tentar trazer a produção externa e tentava montar a equipe interna de vendedores. Aí acertei muito, errei muito, né? Tentei com estagiário, tentei com pessoas mais velhas, pessoas intermediárias, contrato CLT, contrato PJ, foi tentativa e erro mesmo. Exatamente, foi várias tentativas até chegar num modelo que aí a gente conseguiu estabilizar, então, assim, a forma de crescimento. É o modelo que tem hoje? É o modelo, não, aí foi sofrendo adaptações. Aí fomos crescendo, aí do 3º andar ali, ampliamos no próprio 3º andar, pegamos mais salas, de repente conseguimos pegar já uma sala no 4º andar, e o que deu o crescimento mesmo da Simetria foi uma empresa até que quebrou. Por quê? Porque Golden Cross existia outra plataforma que era muito maior e consolidada, e não só isso, o dono da outra plataforma era marido da gerente Minas Gerais Golden Cross. Então, não só tinha informações privilegiadas, como a Simetria, exemplo, o cara que já entregava a produção para essa outra plataforma, se ele quisesse trabalhar com a Simetria, eu ia lá, convencia o cara, ele falava, vou trabalhar com você. Falava, não, ou você entrega lá, ou você não vende Golden Cross em Minas Gerais. Então era desse jeito. Então eu tinha que fazer tudo novo. Quem já estava no mercado, a boa produção que já existia, eu não conseguia trazer. Então tinha que treinar novos, buscar novos, capacitar novos. Só que o grande salto da Simetria foi quando eu apostei numa empresa que chamava Vitae. Ela era do Vale do Aço. E tinha uma rede muito boa. Ela era autogestão. A ANS foi lá e falou, cara, você não é autogestão não, você é operadora. Na hora que ele virou operadora, ninguém conhecia. Eles procuraram os grandes players na época do mercado, ninguém quis trabalhar com eles. Aí a Simetria, eu acreditei nesse projeto, pegamos a Vitae e começamos a vender. E a rede era muito boa, eles entregavam um atendimento de saúde muito bom. A comissão era padrão de mercado. Criamos a premiação, aí tudo foi eu que desenhei para eles, né? Criamos a premiação de mercado bacana, criamos agilidade de pagamento. E aí o produto emplacou. Então essas tantas corretoras de Golden Cross que não poderiam trabalhar comigo, começaram a trabalhar com a Vitae. Só que nem tudo são flores. A Vitae... Normal, né? Aí a Vitae chegou um momento que não pagou a comissão. Eu falei, caramba, né? O que está acontecendo? Ele falou que vai ser, não, tá tranquilo, só foi um desencontro de caixa aqui e tal, no mês que vem a gente paga.
Falei, beleza, continuamos vendendo. Você arcou com aquilo ali. E fomos vendendo. Uhum. Chegou no mês seguinte, um dia eu ligava, o dono não me atendia. Fui lá na estrutura, porta fechada, perguntei pro vizinho, falou, não, cara, disse que fechou. Quebrou. Eita. Aí eu falei, caramba, nessa época eu tinha um relatório grande para receber. Na época eram 357 mil reais de relatório para receber, só que o dinheiro não era meu. 300 e pouco eu tinha que repassar para o mercado de comissionamento. Então, assim, aí tínhamos que tomar uma decisão, né? Aí fui lá recorrer ao meu pai de novo, né? Falei, pai, e aí? A outra plataforma que é, mesmo de longe, nosso maior concorrente hoje, também vendia Vitae. A decisão dele foi, não recebi, não pago. A decisão da Simetria foi, somos plataforma, consequentemente corresponsáveis. Você não entregou essa produção diretamente na Vitae, você me entregou ela. Então meu pai, aí foi até meu pai, eu falei, pai, não dá pra pagar, não tem o que fazer, que sei lá o que. Ele falou, tem que pagar, cara. Nós somos corresponsáveis. Não tem como correr disso. Aí peguei o carro do meu avô, vendemos, o meu vendemos, do meu pai e 2 ou 3 linhas de crédito em banco. Honramos o mercado todo, mas foi suado. Foi um ano muito suado, bem difícil, assim. Acordava sem saber se conseguiria sobreviver ou não. Foi em que ano, mais ou menos? Cara, a Vitae foi 2013, 2014, mais ou menos. Eu vou fazer 2 adendos até nesse momento. Tá. Primeiro, é muito legal a gente conhecer a história. Sim. Por quê? Porque quem te conhece hoje, às vezes olha pra você e fala assim, o André sempre teve uma vida boa, né? Sempre esteve nesse patamar. A gente já falou sobre isso. A gente não percebe as quedas, a gente só vê os louros. A vitória faz você ver. Na hora que você tá regando, que você tem que cavar, plantar, regar e colher e trabalhar duro, ninguém vê. E você contou uma parte legal aí. Mas no fim das contas, eu tô aqui hoje para responder, para contar a história mesmo e falar, mas no dia a dia, na hora que se você me perguntar no dia a dia, aquela correria, ou tanta coisa para responder, eu acabo que falo assim, o que você deu? Isso foi até com um amigo meu, no começo desse ano, tinha tempo que eu não encontrava ele, pandemia, aquele negócio e tal. Aí eu encontrei ele, cara, você tá bem? O que aconteceu? Que sei lá o quê? Na hora que eu parei para pensar os negócios, aí eu falei, cara, eu dei sorte. Porque você conta, no final das contas o cara chega e fala, aquele filho da puta deu sorte. Deu sorte pra caramba. Então aí eu já falo, dei sorte. Aí fala, você trabalha com o quê? Venda de sonhos possíveis e especulação. Pronto. Aí acaba já a conversa de uma vez por todas. Não dá pra ficar rendendo direto, né? Não dá pra ficar rendendo. Mas a sorte nada mais é do que o encontro entre muito empenho e trabalho, né? Essa é uma frase que eu tenho comigo também, que é do Luxemburgo, técnico de futebol, né? Mas que ele sempre falou, sorte e competência andam lado a lado. Sim. Não adianta nada você ter sorte e não ter competência para aproveitar tal oportunidade. E não adianta nada ter competência e não fazer as coisas acontecerem para o que chamam de sorte passar perto de você e você ter a oportunidade de abraçar, né? É verdade. É muito trabalho também, né, André? É muito trabalho. Eu vejo o André lá no centro, lá de vez em quando, mochila nas costas, passando pra lá e pra cá. Mas não, é uma correria. É correria, Às vezes quando você percebe que trabalhou desde cedo, foi office boy, auxiliar de produção, aí você pensa assim, pô, bicho, te ensinou os valores ali, você dá valor pro que é feito, né, para todo mundo que trabalha com você, por isso essa simpatia com todo mundo. E sempre um dos motivos, né? Sempre, quando mais novo, né, trabalhava, juntava dinheiro, sonhando com carro próprio. Meu primeiro carro foi um Escort L 87, eu nasci em 86, estou falando, então assim, a álcool, então assim, era um carro de 3 mil e pouco na época, né, porque o carro mudou muito de valor, mas era um carro bem antigo. E aí foi trabalhando, aquele negócio, lutando, suando, aí assumi as vendas da fábrica de pão de queijo, aí foi uma Fiorino, fiquei com a Fiorino um bom tempo. Era meu carro, era o único carro que eu tinha, era para trabalhar, mas final de semana eu tava só com ela também. E aí as coisas foram acontecendo, assim, igual a gente já falou um pouco, e aí que foi melhorando como um todo. Sim. Mas depois da Vitae também... Isso eu ia te perguntar agora, depois desse dinheiro que você tiver de pagar todo mundo do mercado... Não, aí conseguimos nos organizar, pagamos os bancos, devolvi o carro pro meu avô, comprei o meu de novo, meu pai comprou o dele. Aí a Golden Cross resolve encerrar a filial, não as vendas aqui.
Aí a gente viu uma oportunidade de... a Golden era no próprio prédio da Simetria. A gente ainda estava, nessa época, estava já em metade do terceiro e uma ou duas salas do quarto andar. Sim. E a Golden era o 9º andar inteiro e metade do 10º. E aí eu fiquei sabendo que o concorrente estava fechando a filial, a esposa dele ia sair. Então as coisas iriam melhorar. Todo o trato ia ser direto no Rio de Janeiro. E aí a Golden saindo falou, cara, deve procurar muito cliente. Não só isso, precisamos de espaço. E aí fomos negociar com a Golden Cross para que a gente alugasse, para em vez dela devolver o imóvel, ela transferisse o imóvel. E me comprometi com eles a comprar todos os móveis. Falei, porteira fechada, o que você deixar aí dentro eu compro, independente se tá bom ou se tá ruim. Para ela foi uma mão na roda também, que ela desfez de tudo de uma vez só. Sim. Aí pegamos o 9º andar. Realmente foi um grande salto, até porque era o 9º andar inteiro, ali do edifício Bradesco, que é grande, mais metade do 10º. Quando a gente foi para lá, a gente usava só meio andar, ficava o outro metade do 9º fechado e o 10º inteiro fechado. Fechado com os móveis que a gente não aproveitou da Golden Cross, até ir desfazendo tudo. Mas aí mudamos lá para o 9º. E aí eu comecei aí já tinham pessoas que estão comigo até hoje, né? A gente tem que contratar pessoas inteligentes, não para ficar falando o que fazer. Sim. Você contrata pessoas inteligentes para delegar, falar o objetivo que você precisa e deixa acontecer. E nessa época, quando foi para o 9º, eu já estava com pessoas boas que estão com a gente lá até hoje, né? Então, assim, por exemplo, o diretor de TI, o Alex, já estava trabalhando com a gente. O diretor financeiro Kleberson já estava com a gente, começou como administrativo anos atrás, lá embaixo. E o Léo Falcão também já estava com a gente, que hoje é o diretor comercial. E o Léo também não começou como diretor comercial. Na verdade, ele começou como supervisor da equipe interna. Depois virou supervisor da equipe externa, coordenador e assumiu a direção como um todo. Sim. E aí fomos crescendo. De repente, já estava usando, fizemos um auditório bacana, então estava usando o outro lado do 9º andar para treinamentos e capacitação de novos corretores, que é o que hoje é o Projeto Inteligência, não tinha esse nome na época que começou. Sim. Que a gente viu que tinha era que capacitar. Com esse tempo que a gente tinha de mercado, os nossos vendedores linha de frente não eram os oriundos do mercado. Já eram vendedores que a gente capacitou de 6 meses a 1 ano atrás, que iam pegando a linha de frente. Vocês moldaram os seus corretores. E aí a gente viu que a capacitação ajudava bastante o nosso modelo de negócios. Que é bem agressiva. A Simetria é uma plataforma de vendas. Ela ganha um percentual pequeno em cima de um volume muito grande. Estou falando porque hoje no próprio mercado muita gente confunde essas coisas. Estou falando assim, ela não sabe nem quem ela é, quanto mais aonde ela quer chegar. Estou falando por quê? Cara, existe no mercado plataforma, que você pode ter a sua venda própria, mas a plataforma é para receber vendas externas de outras corretoras. Perfeito. Existe a corretora. Existem os vendedores. Aí vendedor PJ, vendedor PF. Só que hoje, a grande parte dos caras que abrem uma corretora se intitulam plataforma, que é o maior erro. É não saber quem que é ainda. Sim. Tem problema nascer como uma plataforma? Não, a Simetria nasceu como uma plataforma. Não é esse o problema. O problema é saber quem você é para ter certeza de aonde você precisa chegar. Se você não conseguir ter esse conceito, você não consegue corrigir o fluxo, você não consegue corrigir o destino ali que você está indo, né? Até do filme de criança, Alice no País das Maravilhas, quando ela chega pro gato e pergunta vários caminhos e... qual caminho que eu pego? Ela, para onde você vai? Eu não sei. Falou, então qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, né? E que é o maior erro conceitual do pessoal hoje de mercado. Hoje a Simetria está com 3.700 vendedores aproximadamente em Minas Gerais. Agora, os 3.700 vendem bem? Não. A gente tem o mesmo percentual que eu já conversei com a Apvida, na época de Promed, conversei com a Mil. A gente tem o mesmo percentual. São 3.700 vendedores? São. Quantos que são... que trabalham realmente com plano de saúde, que estão ali no dia a dia vendendo?
algo em torno de 600 ou 700 estão ali vendendo o plano de saúde. É o famoso 80-20. Só que aí a gente tem lá mais 1.000 que a gente depende da produção deles também como plataforma. Mas é o foco principal? Não. Ele vende plano de saúde e mais alguma outra coisa. Então, ele não tem um volume expressivo que a gente precisava de média. Uhum. E aí pronto, aí tem os outros 2.000 que vendem esporadicamente. Eles vendem plano de saúde e outros negócios. Então tem mês que é bom. Esse cara ele te entrega 10 vidas que apareceu o cliente. Só que de repente ele fica 2, 3, 4 meses sem entregar aquela produção. Então, hoje é o mercado da simetria, mas que em termos percentuais é idêntico o da Apvida. Eu estava conversando outro dia com um diretor, falou, não, é isso mesmo, eu tenho 50.000 vendedores a nível nacional cadastrados com as aquisições, esse negócio todo. Mas é em torno de 8.000 que trabalham com aquilo, que vendem. Não é que vendem, não é que é linha de frente, não, que é campeão, não. Uhum. Mas que trabalham com aquilo, vendem. Até porque, assim, uma grande característica do nosso mercado hoje é que o tamanho do objetivo dos vendedores. Por quê? Eu estava conversando com as administradoras e mostrando que essas premiações altas, elas não fazem vender mais, pelo contrário. Ela me obriga a aumentar o número de produtores. Por quê? Cara, tem um pai de família ali que, para ele, 4.000 é o valor que ele quer, que ele almeja para sobreviver ali, bem do jeito dele, no mês. Quando você coloca uma premiação do plano de saúde muito alta, e esse vendedor na primeira semana acerta ali uma família, uma empresa, e já pegou a premiação, o resto do mês é Champions League, churrasco, futebol, viagem, é isso. Uhum. Ele deixou de vender? Não, se o cliente ligar ele vai vender. Só que acabou aquela motivação de procurar dele, pegar a agenda e trabalhar ele não vai gastar aquela energia. Não, né? Aí a energia dele naquele resto de mês diminui. Ele vai correr atrás de novo com a mesma energia no mês seguinte. Só no mês seguinte ou quando o dinheiro estiver acabando. Sim. E quais são os vendedores de sucesso hoje? Eu falo os que ficam sempre na linha de frente das campanhas. Cara, eles trabalham, pode observar a característica de todos. Eles trabalham só com plano de saúde. Uhum. Além de trabalhar só com plano de saúde, ele tem objetivos, ele almeja muita coisa. Ele então, chegou nos 4, ele quer 8, ele quer 8, quer 16. Exatamente. Nós trouxemos aqui o Wander. O Wander é um exemplo claro. O Wander é um exemplo claro disso. O Wander, ele não tem teto. Não. Se nesse mês ele fez 50 conto e ainda tem uma semana para trabalhar, ele vai trabalhar aquela última semana como se não tivesse feito nada ainda. E igual o Wander, nós temos vários ali, né? E aí os caras realmente é uma carreira de sucesso. Eu tô falando... Desde que eu assumi a gestão da simetria como um todo mundo é assalariado. Então, eu tenho salário, meu pai tem salário, estou falando todos os diretores, e havendo lucro no final do ano, faz a distribuição. Sim. Havendo. Por quê? Porque para continuar crescendo e para você entregar mais no ano seguinte do que entregou, você tem que continuar investindo. E nesse quesito, eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer. A simetria, para se transformar no que ela é, no que hoje ela se tornou, eu percebi que foram feitas várias inovações. Sim. Você já falou de algumas. Pô, a gente criou ali um método de premiação diferente. Sim. Você inovou. E vem acontecendo. Você acredita que o crescimento da simetria e o distanciamento das demais seja essa vontade de inovar, de estar sempre atento e de buscar coisas novas para quem está na ponta, para o vendedor? Não, com certeza, cara. Com certeza. Em todo segmento precisa de muita batalha, precisa de muita determinação, comprometimento, tem que trabalhar mais do que os outros, porque se trabalhar igual na mesma quantidade, você vai ter o mesmo resultado. Sim. Mas não ter medo de arriscar. Um dos grandes pilares foi o projeto Inteligência, porque na época o mercado da simetria, né, a equipe interna ela era CLT. Aí o vendedor, ele tinha as garantias, ele tinha o plano de saúde dele, a comissão na carteira, recebia as indicações, quem fazia o investimento para gerar o material era a gente. E aí todo mês eu descobria que tinha um vendedor me atravessando. Por quê? Ele atingiu a meta dele, que ele pegou o maior percentual na carteira, na última semana, nos últimos dias, ele acertava uma venda, ele procurava uma corretora para pegar uma comissão como freelancer, que era maior. Sim.
Então, assim, a gente foi pegando, isso foi desgastando e a gente precisava mudar para o mercado PJ. Eu precisava transformar a minha equipe interna em um freelancer. Eu falei assim, mas como que eu remunero o cara que é interno como freelancer? Aí a gente criou o Projeto Inteligência. Foi uma grande inovação que hoje foi copiada no Brasil todo. Porque quando a gente abriu a Inteligência no modelo de coworking, alugando a estação de trabalho, a gente estava buscando qual seria a solução. E aí meu pai sempre assinou revistas de negócio, essas coisas. Veio uma reportagem falando que coworking estava muito em alta nos Estados Unidos. Li aquela reportagem, li o conceito. Na própria reportagem falou, e já tem o KNAI de abertura dessa empresa aqui no Brasil. Inclusive inaugurou o primeiro em São Paulo, sei lá o quê. Falei, pronto, achamos a solução. Só que é um coworking, é outra empresa. Sim. Então, como que a gente vai fazer? Aí foi criado o modelo Inteligência, coworking. Aí a gente criou o coworking, aluga a estação de trabalho para os produtores, e os produtores, ele vai no dia que ele quiser, na hora que ele quiser, se quiser ficar, ainda mais agora com sistemas. O cara não precisa ir lá mais. Não tem a necessidade, mas tem muita gente que precisa dessa motivação. Eu mesmo, por exemplo, pandemia, primeiro dia, quando determinou aquele negócio, loucura, ninguém sabia nada, eu fui tentar ficar em casa. Levei material, levei flipchart, levei tudo. Montei o escritóriozinho. E quase ficou doido. Na hora da manhã, pelo período da manhã mesmo, falei, cara, não tem jeito. Joguei tudo pra dentro do carro e fui pro centro. Eu não fiquei em casa nem um dia de pandemia. Por quê? Eu preciso, pela minha personalidade, tudo, eu preciso sair de casa, eu preciso estar dentro do escritório para render, para produzir. Em casa, assim, aí você olha, eu desvio muito a atenção se eu ficar em casa. Aí fizemos o modelo Inteligência, que foi uma grande inovação. 2 anos depois que começaram a copiar esse modelo. Outro modelo também inovador que a gente fez foi acreditar na parte digital e começar a investir em sistema lá atrás. Então hoje está todo mundo construindo um sistema. Só que na hora que ele chega no ponto do que ele viu da simetria, o da simetria já tem 2, 3, 4 módulos a mais. Os meninos são muito bons lá. Hoje tem em torno de 100 chatbots dentro do sistema, né? Então assim, que vai facilitando e agilizando a gestão do que a gente pode fazer. Outra grande inovação que a gente fez de crescimento, né? A gente até houve bastante assessoria de imprensa na época, porque em 2017, 18 e 19 a gente adquiriu muitas corretoras. Então, outras corretoras que tinham sintonia com a gente de pensamento, de linha de raciocínio, a gente adquiria 50%. Em todos foi o mesmo modelo. A gente adquiria 50%, fornecia sistema, fornecia toda a inteligência e ajudava o cara a crescer. Então, você comprava uma corretora com a produção X, como exemplo, vendia 20 mil por mês, só de entregar tudo, colocar academia de vendas, treinar, começar a capacitar, a produção elevava. Ganho mútuo, né? Aí nessa época a gente chegou a comprar quase 20 corretoras. Foi 18 ou 19 corretoras que a gente comprou nesse formato. Eu também lembro disso. Só que aí chegou um momento, ficou bem robusto, e chegou um fundo de investimento querendo fazer um investimento na simetria, só que a exigência deles era assim, cara, não dá para negociar um investimento com você aqui com esse tanto de sócio. Precisa desfazer. Fui transparente, conversei com todos os sócios na época, fizemos uma métrica de aquisição, alguns ganharam um bom dinheiro, alguns nem tanto, alguns às vezes nem levaram nada, mas por quê? A operação era deficitária, né? Comprou a corretora, investimos. E não deu não vendeu. Pouco tempo depois ia encerrar. O investimento que a gente tinha feito lá era muito superior ao que tinha para fazer de acerto. Sim. Mas alguns, os que dedicaram mais ou que conseguiram comprar melhor a ideia, saíram com um bom dinheiro nessa época. A gente recomprou todo mundo. E aí você vê hoje, esse ano, os concorrentes aqui do mercado começaram a fazer isso. Então, quanto tempo depois? Eu já sei tudo que vai acontecer. Por quê? Porque a gente viveu isso na pele. Então, assim, e já está acontecendo, segundo informações, graças a Deus, sou muito bem relacionado com todas as corretoras e operadoras, né? Aí já está acontecendo o que eu falei que iria acontecer, que a gente viveu na pele.
Então, assim, os concorrentes hoje estão achando que estão inovando, que estão crescendo. A gente já tem certeza exatamente do que vai acontecer nos próximos passos. E a mudança foi muito... Eu, pelo menos, quando eu estava no mercado, eu percebi que a mudança foi muito rápida. Igual você falou, por exemplo, do digital. Porque antes tinha muito o porta a porta. Sim. Você lembra? O famoso porta a porta. Funciona também até hoje. Até hoje. Funciona, né? Toda forma é válida. Só que o digital veio que... Eu me lembro, atitude simples... que eu me recordo que eu fechei uma empresa até de Bradesco na época, lá em São João del Rei, porque eu tava postando muito em grupos de Facebook. Que aí eu falei, velho, esse negócio dá certo. Aí comecei a investir mais nisso. E nisso alguns amigos, não, vamos fazer porta a porta. Falei, velho, não vou fazer porta a porta. Meu negócio agora vai ser grupos de Facebook. Na época era Facebook. Falei assim, o negócio agora vai ser grupo de Facebook. E começou a dar muito certo. Então a gente já começou a ver a mudança do mercado. E a Simetria sempre estava à frente das outras. É o preparo, né? É você preparar a base para qualquer coisa que vier depois. Mas você falou bem, tudo que a gente vai fazer é muito rápido. Tô falando assim, vamos fechar uma estrutura? Cara, eu não fico uma semana pensando. Sim. É no máximo um dia, estourando 2 dias para tomar a decisão. Só que aí eu vivo aquilo, eu internalizo naquilo. Pego o máximo de informações possível, boto na mochilinha, eu ando com a mochilinha para todo lado, que são meus papéis, e é tudo rascunho, né? Tudo rascunho meu, que eu vou pensando, calculando ali, e aí rápido, eu, André, penso no papel. Começa a rascunhar, fazer tudo ali rapidinho, pega HP, começa a fazer conta, mas é tudo muito rápido. Então, para tomar uma decisão grande, tô falando brusca, assim, vamos encerrar uma unidade? Então vamos. Coloca no papel quantas demissões que vão ter que acontecer. Dessas pessoas, quais que são boas que poderiam ser alocadas em algum outro lugar? Qual é meu custo de encerramento? Vale a pena eu entregar os móveis todos em um topa tudo ou vale a pena eu trazer para algum lugar? Já pego todas as variáveis, já vou falando, é isso. E aí a equipe da Simetria, ela é muito boa. E aí na hora que a gente chega e dá o direcionamento, o pessoal já compra a ideia, pega e faz rapidamente tudo que tem que ser feito. Então, para abrir uma unidade, para encerrar uma unidade, eu tô falando, dando esse exemplo, é porque é uma decisão muito difícil. Envolve vidas, demissão, né? Então envolve vidas, pais de famílias e tudo. Só que, no momento que você senta na cadeira para tomar aquela decisão como Simetria é uma pessoa também, que hoje é gerida por mim. Só que ela é uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela não tem sentimento, ela não tem coração. Às vezes é duro de falar, tem pessoa que se sente ofendida quando fala isso. Mas cara, essa é a realidade do país. Ela pode ficar ofendida, mas é o que acontece em todas as empresas de qualquer segmento, todos os dias. É verdade. Então você sentou ali, pro bem do negócio, para aquela pessoa jurídica não só sobreviver, mas prosperar. É válido esse negócio? Não. Pronto, você já viu. Agora como ter o mínimo de impacto possível daquilo ali, dali para frente. Como afetar menos pessoas, como tentar. E a gente sempre ajuda as pessoas todas que trabalham com a gente. Eu falo de tentar realocar em outro lugar quando não tem oportunidade. Lógico que pessoas boas, né? Não dá para indicar alguma pessoa que pisou na bola. Percebe que não vai dar resultado. Né? Exatamente. Então, tem que ser rápido. Sim, tem que ter coragem. Tô falando por quê? Muitas pessoas... a gente brinca lá que a gente trabalha com fasejamento. E muitas pessoas planejam. Cara, tem um projeto lindo no papel. Eu conheço várias. Só que não tem coragem de arriscar. E esse é o grande diferencial. É arriscar e... Vamos fazer? Vamos. Cara, não é ano que vem. Fazer, né? Não é ano que vem. Porque se você fosse pegar a agenda Brasil... por exemplo, uma decisão agora que nós tomamos, em breve vai ser explanada no mercado. Spoiler. Não, mas aí que nós pegamos. Se fosse pensar ou ouvir algumas pessoas que eu conversei, não, cara, mas agora tá em mês eleitoral. Qualquer anúncio vai ser abafado por ele. Ah, beleza, mas mês que vem tem Copa do Mundo. Depois tem Também Natal. Vai ser. Depois tem Carnaval. Você nunca vai falar. Eu vou fazer quando? Vou fazer quando? Então, assim, não dá pra ficar esperando certas variáveis. Se você acredita, cara, tem que pegar firme e tem que ir. Tem que ser rápido. Tem que ir acelerar, tem que ir a todo vapor.
E assim foi para os outros negócios? Você ouviu uma oportunidade, igual nós já sabemos aqui, você tem tem parceria com uma, né? É dono também de uma cervejaria, de seu defumado. Isso tudo veio assim, você falou assim, cara, ó, pintou oportunidade, e aí um dia, 2 dias, vou entrar, cara. É isso mesmo? Como é que foi isso? Eu sempre tive vontade de diversificar, né? Aquela velha história da avó contando, né? Nunca coloque seus ovos todos no mesmo cesto e tal. Então eu sempre tive uma vontade de diversificar. A primeira, inclusive, foi dentro da Simetria, com a Simetria que era a sócia majoritária. Até porque eu não tinha capital para abrir a empresa sozinho, eu precisava usar a capital da empresa. Então ela virou sócia. Consequentemente, todos meus sócios na Simetria também viraram sócios automaticamente. Foi um plano funerário, chamava Santa Paz. Sim, me lembro. Então assim, aí fizemos a Santa Paz. Cresceu bem, cara, cresceu bem. Tipo, quando a gente vendeu, tinha 2.700 contratos, dava quase 20 mil vidas, que o plano funerário entra cônjuge, filhos, pai, mãe, sogro só como dependente, então tinha quase umas 20 pessoas. Só que começou a dar muito trabalho e tava desfocando. Eu tô falando assim, aí eu vi que pra atingir o resultado que eu queria, eu ia ter que dedicar muito mais energia e muito mais atenção. Abandonar um pouquinho a parte do plano de saúde ali e dedicar isso. Aí, de repente, eu pensando em encerrar, começando a analisar, falando, cara, ou eu contrato um cara de mercado foda para acelerar isso aqui, independente da Simetria, ou eu tenho que passar essa empresa para frente. E aí recebi uma proposta que o cara, ele gostou, o que ele mais gostou era o nome. Por quê? Porque é um jargão evangélico, né? Que é tudo na Santa Paz e tal. O nosso site era o único plano funerário na época que já tinha venda 100% online. Então, assim, a gente já estava inovando lá atrás. Antes, não tinha nenhum plano de saúde, nem falava de venda online. A Santa Paz já era 100% venda online. E o cara gostou do jargão, ele já tinha um plano funerário bem maior. Foi lá, fez uma proposta, fiz os cálculos, era vantajosa, vendemos. Desapego total. Não, desapego total. Pensando rápido, né? Pensando rápido. Aí, pum, vendemos. Pegamos o dinheiro, deu uma incorporada no caixa da Simetria, que era a sócia majoritária. Com isso, a gente investiu em novas academias de vendas. Então, assim, foi um negócio muito bom. Foi bem a barbearia também tem muito tempo que a gente tem bastante tempo. Eu cortava cabelo com o cara, já há uns 3 anos, 4 anos, gostava muito dele. Não tô falando do corte, tô falando das ideias, né? Que quando você tá cortando cabelo, você fica ali trocando ideia com o barbeiro. Sempre. E gostava muito das ideias. Aí um dia eu liguei lá pra agendar, falou, cara, eu vou viajar, cara, eu preciso cortar hoje. Ele, cara, não tem agenda. Eu falei, cara, eu vou viajar, eu não vou cortar em outro lugar. Aí ele, faz o seguinte, vem aqui, aqui encerra às 7, eu vou cortar seu cabelo às 7, eu fecho a loja aqui depois e tudo. Aí ficou só eu e ele na barbearia. E aí foi, conversa vai, conversa vem, ele soltou, cara, eu sempre tive um sonho, não era uma barbearia tradicional de cerveja, aquela de caveira, aqueles negócios que hoje estão bombando, né? Aí lá tinha muita cadeirinha infantil, tinha muitas essas coisas, e ele, não, meu sonho sempre foi ter uma barbearia mesmo, assim, daquela com pegada mais escura, preta, metal, rock, caveira, vender cerveja pro cara tomar um chopp, aquele negócio todo, que sei lá, eu falei, mesmo, ele tem uma experiência diferente. Falei, e se eu abrir com você em sociedade? Aí ele, cara, eu animo, hein? Eu falei, eu também. Posso olhar? Aí, pode. Eu falei, você vai olhar uma coisa pra mim. A estrutura física, você vai procurar lojas para que depois eu venha validar, que vai te atender, que atende o seu sonho, que vai dar pra gente fazer o que a gente precisa. Porque quem vai tocar ela, quem vai abrir, quem vai fechar é você. Eu tomo conta do comercial, logomarca, site, essas inovações. Aí ele escolheu um ponto bom. Primeiro que ele escolheu já era bom. Aí já entrei, negociei uma boa locação, abrimos ela com pouco dinheiro. Foi crescendo aos poucos. Cara, hoje é um sucesso, tô falando porque hoje eu só vou lá como cliente. Quem entrou como sócio dela também foi... Todos os sócios que estavam comigo na Simetria entraram como sócio dela, mas não foi a Simetria. Sim, foi cada um pegou um percentual, porque acreditaram no projeto, e eu também não estava tão capitalizado para abrir sozinho. O único que não colocou dinheiro foi o barbeiro, mas por quê? Porque ele entrou com um trabalho. Ele é que toca a empresa até hoje. Mas hoje é um sucesso, assim, eu vou lá hoje, bem dizer, só como cliente. E assim, aí uma dúvida minha. Num caso como esse, eu não sei quantos sócios são no total.
Cara, lá é muito sócio, lá são cinco sócios. Ok. São 5 sócios. Sou leigo, então a minha pergunta é para isso, é para entender e talvez quem está assistindo também. São 5 sócios, mais o barbeiro não, 5 sócios com ele. Com ele. Com ele, ok. Ele não entrou com dinheiro, o resto entrou. É uma divisão em partes iguais? 20% para cada? E isso é rentável, literalmente? Eu não sei hoje qual que é a quantidade de barbeiros que trabalham, a quantidade de pessoas que trabalham, mas é rentável essa divisão, essa quantidade para um negócio como esse? Então, a barbearia hoje ela é rentável, para todos. Ok. Mas isso é maturidade, é coisa que a gente vai ganhando. Não arrependo de nada que fiz, estou falando e tudo, só que os últimos negócios que eu abri já foram em proporções diferentes. Porque, assim, é igual a do barbeiro, assim, eu conheci o barbeiro, eu troquei ideia com ele, eu olhei e trouxe as pessoas comigo. Uhum. Não arrependo de nada. Sem essas pessoas não existiria a empresa. Okay. Só que, ultimamente, tudo, até pela maturidade, aí eu não abro dessa mesma maneira, não. Partes iguais e tudo. Agora, eu sempre acredito na meritocracia e todo negócio que eu tenho, por mais que eu que tenha desenhado, o cara que toca o dia a dia, ele tem equity no mínimo. Que seria o quê? Ou a participação de lucro, ou a participação de um percentual na época de uma venda da empresa. Porque não tem apego a nada, não. Tá tudo à venda. Já percebi. Tirando esposa e filhos, se quiser comprar minha casa, o carro que tá aqui, se quiser, eu pego o Uber aqui agora, já fica com ele já. Mas sendo um bom negócio. Se for bom para todo mundo. Mas assim, só para sua pergunta assim, respondendo. Cara, não tem modelo certo, não tem modelo errado. Ótimo. Eu acredito que todos que eu fiz até hoje foram certos, de acordo com as informações e armas que eu tinha naquele momento. Não arrependo de nenhuma delas. Só que hoje eu tenho mais informações, estou mais capitalizado, então aí realmente as decisões elas começam a ser de formas diferentes. Mas não tem certo, não tem errado. Vai tudo de acordo com as informações, a crença que você tem naquele momento lá. Entendi. Agora, eu sempre achei assim, ó, o André entrou no Senhor da Fumada e na Laut, porque corretor de plano de saúde adora uma carne e uma cerveja. Eu tenho certeza que foi isso. Cara, não foi. Como é que foi essa entrada nesses dois? Porque são ainda mais diferentes, né? Sim. Mais diferente de barbearia. Diversificou mesmo. Só antes disso, aí em 2019, a gente abriu a estrutura que é onde eu fico hoje, lá do edifício Acaiaca. Porque eu estava já atrapalhando a operação, exatamente por ter começado lá de baixo, entregando contrato, vendendo, fazendo aqueles negócios todos. Eu queria conferir certas coisas que já não estava na minha alçada mais de conferir. Então eu comecei a travar parte do comercial, parte do administrativo, parte do financeiro. Por quê? Porque tem coisa que não é você que tem que tomar a decisão quando a empresa atinge certo tamanho. Você tem que aplicar governança na empresa. E aí, um dos grandes saltos da simetria recente e meu foi quando eu me afastei do dia a dia. E comecei a delegar 100%. Eu sempre deleguei muito, mas aí eu comecei a delegar 100% da parte da simetria. Aí é o que eu chamo de visão de drone. Cara, quando eu me afastei e comecei a ver como um todo e conversar com pessoas de outros segmentos, eu entendi o tamanho real da simetria. Por quê? Eu sabia que era grande, eu imaginava tal tamanho, só que quando eu me afastei, em 2019, foi que eu vi o tamanho real dela, eu vi a real proporção que ela tinha. E aí, falando desses negócios, foi tudo nisso. Então, assim, aí conheci o sócio fundador, já conhecia o sócio fundador da Laut, que é uma empresa muito nova, mas que cresceu muito. Ele queria investir em vazamento, não só ficar na venda de chopp, porque a maioria das cervejas artesanais, a venda de garrafa lá até mínima. O chopp é que é o grosso, né? O chopp é que é o grosso de toda a produção. Porque é mais fácil de produzir. Você bota 50 litros ali de uma vez, estou falando, vende 50. Outra garrafinha de 600, tem a envasadora, até é mais complexo de fazer. Ele deu todo o projeto é dele, ele é o fundador. Ele queria fazer essa expansão porque ele acreditava. Aí a gente entrou com ele, não só eu, mas o Fernando, que é meu sócio hoje em todas as operações. Entramos com ele.
fomos costurando aos poucos, percentual pequeno e tal, e construindo a fábrica nova, que sei lá o quê. De repente, veio aquele problema da Baker e pandemia. Não, primeiro veio o problema da pandemia. Tô falando por quê? Com a pandemia, sem eventos, sem bares abertos, a venda de chopp despenca. Despenca, Quais das artesanais que estavam prontas para abastecer mercado fora chopp? A Laut, porque tinha investido no período anterior na parte de envasamento. Aí ela começou a conquistar um grande espaço. E aí chegou no segundo momento o problema da Baker, aquele que teve aqui. Sim, a Baker detinha, vou falar aproximado aqui, mas detinha de 50%, 60% do mercado total de cerveja artesanal do mercado mineral. A Baker era gigante. Era gigante. Eu não sabia que ela tinha essa participação toda, não. Exatamente porque ela já invasava, ela já vendia, a Vals já tinha sido vendida para a Ambev, né? E aí foi com a Laut, ela foi e era a única pronta para abocanhar a maior parte do mercado ali. Que a Baker deixou aberto ali. Exatamente. Né? E aí ela deu esse salto. E aí entra a agressividade do Henrique, que é o fundador e tudo, que juntou comigo, que é um perfil muito parecido. É um conservador agressivo. Tô falando, se não acreditar, não vai. Mas acreditou, você acha que vai, aí acelera a todo vapor. Aí juntou esse conceito todo, o Fernando ajudou muito também na forma de expansão. Aí ela foi e deu um salto gigantesco. Sim. E vai crescer ainda muito mais. Existem investimentos acontecendo agora que estão elevando. Ainda mais. Por exemplo, fizemos aquela lata Slick recente. Acho que a primeira carga que saiu de lata Slick, que é aquela fininha, gela mais rápido, tem 5 meses, 6 meses, não sei, aproximado. Eu não faço parte da gestão do dia a dia da Laut. Eu despacho as questões estratégicas tudo de noite. A empresa já fechou e de noite a gente está despachando as coisas estratégicas. Aí eu não sei precisar tempo, essas coisas. Aí fez a lata Slick. Não vendemos para nenhum supermercado aqui, porque abriu o mercado de São Paulo. E São Paulo consome muita Slick. Assim como o Rio de Janeiro consome muito latão. Então tem essas características regionais também. Todos os carretos que a gente produziu de Slick até então estão em São Paulo. E tá bombando. A venda lá tá... Porque a cerveja é boa. Tô falando, sim, muito boa. E o custo-benefício dela hoje é o melhor do mercado. É o que o Henrique sempre pregou e é o que a gente prega. Da qualidade que ela entrega da linha artesanal, nenhuma é mais em conta do que ela. Então você compra por um preço acessível uma cerveja de muita qualidade. E é verdade, é verdade. Você falou uma coisa aí que despertou a curiosidade, né? Porque tem vários negócios. Eu queria saber como que você faz para administrar o seu tempo, porque igual você acabou de falar, à noite a gente distribui certas tarefas, né? Como que você faz? Como que é a sua rotina? Que você se organiza o seu dia? Sim. Ano passado eu mudei um pouco, porque eu sempre cheguei muito cedo no centro. Era o primeiro ou um dos primeiros a chegar no centro, na Simetria. E malhava de noite. E aí com esse tanto de negócio, acaba que a gente fica até muito tarde trabalhando, todos os dias. É raro conseguir chegar cedo em casa. Aí eu tenho 2 filhos pequenos. Aí eu tinha que dar um jeito de conciliar o que eu tinha que fazer, entregar, e não perder a convivência com os meus filhos, com a minha esposa, né? Aí hoje, desde o ano passado, eu continuo acordando cedo. Eu acordo todos os dias 7, estourando 7h15. Só que aí eu vou malhar. E aí eu brinco com os meus meninos um pouquinho, dou aquele beijo. O que os pais normalmente fazem de noite, você faz de manhã. Eu faço de manhã. Então aí eu já malho, brinco com os meus meninos um pouco, 9h30, 9h40 eu tô saindo de casa, eu chego no centro entre 10, 10h15 todos os dias, fico no centro até 5 ou 7, depende, por conta do horário de pico de trânsito. E aí termino meus dias todos ou no Santa Lúcia, que é um escritório que a gente tem, ou no Vila da Serra todos os dias, que aí a gente vai encontrar com todas as lideranças previamente agendado. Sim.
para pegar resultados, para tomar novas medidas, novas estratégias, como crescer, como mensurar, tudo. Mas eu não estava aguentando o pique recente que estava. Por quê? Estava chegando em casa, era todo dia, 1, 2 horas da manhã. Aí dormia meia hora e voltava. Estava dormindo 4, 5 horas por noite, porque você chega ainda com tanto de ideia. Vai tomar banho, vai comer alguma coisa. Até você dar uma amenizada na energia. Até amenizar e dormir, estava dormindo 4, 5 horas. Aí comecei a ficar muito cansado. E aí eu comecei a desinvestir desde o começo desse ano. Então, alguns negócios eu comecei a vender cotas, alguns bem, alguns levando prejuízo, mas eu precisava administrar melhor esse tempo, que era dedicar mais nas empresas. E aí a gente está estudando também fusões entre os negócios. Fazer tipo uma holding que administra tudo. Sempre foi hold. Né? Sempre foi hold, cara. Tô falando assim, porque desde que a gente aprendeu blindagem empresarial, a Simetria já é hold. Desde que virou Simetria Brasil, isso há 6, 7 anos atrás ou mais, já é uma holding controladora e os negócios das empresas. Por exemplo, quem é o sócio da Simetria? 100% a Simetria Brasil. Quem é o sócio da Benefício Intelectual, que é a que a gente vende seguro, com o SUSEP? 100% a Benefício Intelectual. A Flex, que são outros segmentos. Tá? Então, e assim vai. Então sempre tem uma holding controladora de tudo. Não é só por questão de blindagem do CNPJ. O que a gente chama de blindagem, na verdade, é uma segurança maior e robustez. Por quê? Vem a Simetria Brasil, que é o CNPJ controlador, que é dona 100% ou parcialmente, né, a holding controladora dos CNPJs embaixo. Você é o sócio aqui em cima. Você consegue distribuir o lucro todo para a holding e a holding faz a distribuição de lucro para os sócios. Perfeito. Entendeu? Então é uma forma societária mais inteligente que a gente acredita também. E essas mudanças de mercado que a gente teve no plano de saúde, essas aquisições, a Apvida que comprou um monte, GNDI, agora uma fusão, isso mexe muito com o negócio plano de saúde? O negócio que eu falo para você, que é gestor, né, mexe muito? Mexe. E como fazer para minimizar qualquer tipo de ação que possa ser negativa na ponta? Sim. Como é que é essa parte estratégica? O que acontece? Por que afeta em primeiro lugar? Porque o mercado precisa de concorrência. Então tem gente que às vezes vem conversar comigo, igual recente agora, assim, cara, andei conversando com minha esposa, ou andei pensando e vou abrir minha corretora. Eu sempre apoiei, eu nunca falei com ninguém assim, não abra, até porque eu não seria congruente de defender, acreditar e viver o empreendedorismo e desincentivar. A própria inteligência, que é o salão de vendas, ele é falado desde os treinamentos que, cara, você tem que crescer, você tem que ser dono do seu negócio, você tem que fazer. Então, desde a entrada de vendedores, a gente já incentiva o empreendedorismo. E o cara vem, porque o mercado ele tem que ter concorrência e muita gente pensa o contrário. Pô, eu vou dar um exemplo de cidade de interior que até então não tem muita força de vendas. Se vai uma corretora só, a venda é uma. Se forem 10, os mais profissionais vão vender mais quando o mercado tem 10 do que quando ele está sozinho ali achando que exclusividade é tudo, que é isso. Por quê? Não é bem assim. A concorrência ela fomenta, são mais pessoas falando do negócio, são mais pessoas. Aí o que diferencia? Entrega, profissionalismo. Isso é que diferencia depois para ver quem vai se distanciar mais do outro. Então eu sempre incentivo. Falando das operadoras, respondendo sua pergunta, por que atrapalha o mercado? Só do nosso mercado mineiro aqui falando, antes a gente conseguia negociar, falando rapidamente, com a Promed, com a Saúde Sistema, com a SAMP, que virou Promed Brasil depois, com a Premium e com a Vitalis. Falando só das adquiridas. Então eu tinha 5 players, 5 donos para negociar e eu tinha 5 pessoas com fome de investimento ou não, com projetos grandes ou não, para que eu poderia, exatamente, ou que eu poderia levar projetos em 5 pessoas para um dos 5 comprar aquela ideia. Perfeito. Hoje não. As 5 foram adquiridas e viraram uma coisa só. Então, assim, diminuiu muito a concorrência. E aí o pior, só sobrou gigantes. Por quê? Tem problema ser gigante? Não, muito pelo contrário. É tudo que eu almejo em todos os negócios. Só que o negócio ele fica mais burocrático, porque o nível de governança é muito maior. Então, assim, você pega a Apvida. Cara, uma empresa apaixonante.
Eu fui no congresso deles agora lá em Fortaleza, eu nunca vi nada igual. E olha que eu já fui em inúmeros congressos de inúmeras operadoras. Eu nunca vi nada igual o conceito, igual a forma que, a cultura que a Apvida trabalha lá no Nordeste. Legal. Eu não tenho dúvidas que ela vai dar muito certo aqui. Não é assim de vender bem, não. Ela vai vender o dobro do que vendiam as 5 juntas aqui. Ainda estão ajustando algumas coisas, normal, mas eles estão já analisando lá e mostraram quem que tá comprando a ideia agora no momento da dificuldade. Quem que tá mastigando o sal grosso junto no momento de incorporações das adquiridas. Quem tiver dedicando agora para a Apvida vai colher os frutos depois. Ou seja, tá mastigando sal grosso agora, mas vai comer muito mais picanha depois. E aí nós temos o mundo tá mimimi pra caramba, né? Tá um saco. É um saco. Tô falando assim, é um negócio. Então, aí a gente sempre tem. Eu recebo vários e tal. Ah, mas aí descredenciou tal hospital. Ah, mas mudou a remuneração. Ah, mas o sistema deu problema. Cara, tá num processo de mudança. Agora o cara só pega o que o Léo Falcão fala muito, o cara só pega o copo meio vazio. Ele não pega as oportunidades, as expansões, o que ele pode fazer. E aí começam a vender outros produtos. Cara, esses vão penar no futuro próximo. Eu citei isso ontem com um cliente do que você falou aí. Ele me perguntou sobre a Apvida, sobre as compras, né? Falei com ele, olha, o momento de você comprar é agora. Pega o café. Tá, pego. Vou pedir pra ele. Poderia pedir mais um café? Isso. Eu falei com o cliente, falei assim, mas o momento de você comprar é agora. Isso aqui vai tornar uma coisa gigante já. Eu sou, igual eu falei mais cedo, sou curioso, né? Antes da compra, a minha lua de mel foi em Porto de Galinhas. Do aeroporto de Recife a Porto de Galinhas, é mais de 1 hora, acho que é 1h30, se eu não me engano. Eu fui lá do aeroporto até lá, conversando com o Uber, perguntando sobre. A esposa dele era da área da saúde, fui perguntando. Ele foi me mostrando hospitais. Eu vi que era uma coisa gigante. Então a gente tem que estar com a mente aberta. Não, e aqui, eram 2 coisas gigantes. Era a Apvida e a GNDI. Exatamente. As 2 que estavam adquirindo todo mundo. E hoje é uma coisa só. Até já anunciaram o novo nome, Apvida Notre Dame Intermédica. Apvida NDI. Cara, só está ainda no processo de incorporações, de junções de sistema ou mudança de sistema, mudança cultural, porque, querendo ou não, a Apvida veio do Nordeste, então é uma cultura diferente da GNDI, que vem do Sul, né? Que é do Sudeste. Então, assim, e outra coisa, a Apvida ela tem dono até hoje. A NDI já estava na bolsa com as ações vendidas há mais tempo. Então, é um outro tipo de governança quando você tem um tanto de bons gestores ali prestando conta para o conselho e a outra que tem ainda um dono tomando conta. Então, assim, existe um choque cultural que já aconteceu. A parte mais difícil já passou. Mas ainda existe adaptações necessárias para juntar esse choque cultural das empresas. Mas juntaram as 2 gigantes. Cara, os caras vão bombar a nível nacional, assim, de forma nunca vista, absurda. né? Nunca vista no mercado. Que diminui, então, assim, ainda na sua pergunta, mas que dificulta o mercado também um pouquinho. Como assim dificulta o mercado? Os poderes de barganha, vamos falar da nossa praça. Hoje nós temos a Unimed BH, gigante, a maior Unimed entre as Unimeds do Brasil. Né? E a Apvida. Porque, tirando as 2, nós vamos para a linha de seguradoras e operadoras nacionais, Bradesco, Sul América, Allianz, a Mil Golden Cross. Então, é um produto que trabalha um nicho diferente do que essa gigante. Não que a Unimed não trabalhe, ela também trabalha, mas ela tem o Unimax, mas não é total nacional, então é um segmento diferente. Agora, da briga de mercado varejo, que pega a classe A, B, C, D, ficou restrito a Unimed BH e a Apvida NDI. E aí nós temos entrantes, só que são muito pequenos ainda. Tô falando porque, assim, não consegue incomodar ainda essas gigantes. Essa gigante. Até porque, cara, a Bolsa de Valores é uma coisa, assim, surreal, né? Todo dia eu chego no escritório, eu ligo a Bloomberg para ficar vendo notícias, aquisições e tal, que sabe o quê? Aí você vê lá, assim, Laboratório X
abre 1 bi de debêntures para captação de dinheiro. Então, assim, cara, é um dinheiro muito mais fácil de captar para as SAs do que o mundo real das empresas limitadas, né? Que preciso de capital. Ou você pega um investidor, ou você pega uma linha de crédito bancária ou com fundo, mas, cara, é limitado. A SA, ela já tem os investidores, então ela simplesmente abre uma debênture, vende um percentual. Ela já está no mercado de investimento. A gente da limitada tem que buscar o mercado de investimento. Então, é uma linha de raciocínio diferente. E aí, nisso até, a Unimed BH é diferente, porque ela é uma cooperativa médica. Sim. Só que a Unimed BH é uma gigante, cara. Tem muito dinheiro em caixa, uma administração admirável. Eu tô falando, não à toa, né? Entre tantas Unimeds, se não me engano, são 65 em Minas Gerais, só pra você ter ideia, né? 853 municípios, 65 Unimeds, se não me falha a memória. Mas é mais ou menos isso. Só em Minas tem isso tudo. A BH é a maior do Brasil. É a maior e melhor, ela é referência. Então, assim, é um grande player. Sim. Uhum. Mas eu não acredito, aí indo até mais além, você falando só de concorrência, eu não acredito muito que esse mercado nosso vai prosperar por muito mais tempo. Eu não sei precisar se é 2025, se é 2030 ou 2035, mas esse nosso mercado de intermediários, de prestadores de serviço de venda, ele vai acabar. Por que ele vai acabar? Hoje, o poder de compra ele ainda está na geração X. Migrando para Y com bom percentual, mas é um poder de compra de uma geração que gosta do porta a porta, que gosta do relacionamento, que gosta do contato pessoal. Quando o poder de compra mudar para essa nova geração, que é toda virtual, digital, por exemplo, meu filho, cara, eu não imagino nunca meu filho querendo receber um vendedor em casa se ele tiver a opção de fazer a autocontratação sem conversar com ninguém. Por quê? Cara, ele foi criado no mercado digital. Sim. Agora, quer dizer que estamos fora do mercado? Lógico que não. Claro que não. Lógico que não. Vai mudar a forma, inclusive, da gente de trabalhar. Eu sempre falei isso, né? Em todos os negócios que eu já atuei, eu sempre falei isso. Cara, se você não ficar atento às mudanças, você vai ficar para trás. Não obstante, quando mudou de papel para tudo online, teve gente que ficou para trás. Não, já tem. Já houve uma perda significativa no mercado. Exatamente. E que eu até sofri bastante, porque são pessoas que eu gosto, que ajudaram a simetria. Não, e que ajudou a simetria a chegar aqui. Mas, com a mudança do físico para o digital, houve uma mudança, vamos chamar, do ranking total. Total. Ah, entendi. Os vendedores mais antigos que começaram a se mostrar resistentes, o mimimi do caramba, reclamando, ao invés de pegar, se adaptar e ver como fazer daquilo ali um negócio, já não estão nos rankings já de principais produtores. E os vendedores mais novos, com pouco tempo de mercado, que já chegaram com a venda digital, vem se destacando. O cara não tem tempo de reclamar porque ele não conheceu o para trás. Ele já chegou no digital, para ele abraçou e vendo do seu exemplo mesmo, fala, cara, em vez do porta a porta, eu tô tendo resultado num grupo aqui de Facebook. Sim. É uma mudança digital. É uma mudança de captação do físico pro digital. Parei de sair pra rua, falei, não, vou ficar aqui o dia inteiro. 60 grupos, daqui mais uma hora 60 grupos. Não, mas a dar resultado. E a gente tem que estar atento a essas mudanças. Eu li um livro recentemente que chama A Quarta Revolução Industrial. Eu já li ele. Né, que é excelente. Que fala, inclusive lá ele dá datas, né? Sim. Fala assim, ó, isso vai acontecer daqui X anos. Esse daqui X anos é amanhã, gente. Se você não se atentar... Igual, por exemplo, eu sei que eu sou vendedor, eu gosto de vender. Eu sei que o mercado de plano de saúde e de corretor em geral, ele vai sofrer uma mudança. Isso. Significa que eu vou perder a minha atividade? Não, mas eu preciso me adaptar. Eu tenho que mudar a chave, eu tenho que ficar atento a tudo que vem acontecendo para que essa mudança seja mínima para mim. Mínima que eu falo em termos de impacto. Sim. Se você se preparar, isso vale para qualquer negócio. O negócio de cerveja, porque quando estava vendendo, você comentou, vende muito chopp. Cara, se você não tivesse pensado no envasamento, você ia vender chopp onde na pandemia? Sim. Ninguém vai em lugar nenhum. Não tinha, tava tudo fechado. Agora,
quem já invasava, vendeu 4, 5 vezes mais. Por quê? Todo mundo tava bebendo em casa. O cara não parou de beber. Não, ninguém parou de beber. Mas o cara ia beber em casa. E como que eu bebo em casa? Garrafa, latinha, latão. Se você não tiver sempre atento, e eu acho que essas mudanças vêm para nos dar uma chacoalhada mesmo, fala, cara, acorda. Olha a mudança aí. Sim. Pensa na frente dos outros. É uma frase que, com certeza, vocês já ouviram inúmeras vezes, que a gente usa muito lá na simetria. Eu tenho até tatuada no corpo. Não vence o mais forte, não vence o mais inteligente. Vence quem se adapta mais rápido às mudanças. Por quê? As mudanças não vão parar. Pelo contrário, a aceleração digital ela traz mudanças mais constantes. E mais rápidas. A informação chega... Um vendedor mal preparado... Se ele chegar no cliente, o cliente sabe mais do que ele está vendendo do que o próprio vendedor. Sim. Por quê? Com uma rápida pesquisa dentro do Google, perguntando certo ao Dr. Google, ele aprende o que ele quer contratar. Uhum. Se o vendedor chegar lá despreparado, ele não vai conseguir responder as perguntas objetivas do cara que o cara fez ali na hora. Por quê? Um cara com 15 minutos de Google, direcionando a pesquisa dele para o que ele quer ouvir e perguntar, ele consegue. Ele consegue. Eu tenho um caso da própria Apvida, que a gente comentou a mudança, né? Uhum. Vários clientes com essa mudança reclamou, igual você falou, descredenciou tal. Uma cliente minha, não. Ela falou, seu Marcelo, descredenciou muita gente aqui. O que tá acontecendo? Me perguntou, porque eu sou corretor de confiança dela, ela me perguntou. Falei assim, olha, aconteceu isso, isso e isso. Passou 2 dias, ela foi me chamou de novo e falou, seu Marcelo, eu não vou cotar outro. Já pesquisei sobre a Apvida e eu vi que ela é gigante lá no Nordeste. Olha pra você ver o que você falou. Ela fez uma pesquisa antes e ela já sabe que é uma grande empresa. E olha o que vai acontecer. A gente acabou de falar de características de plano de saúde. Sim. Quais são os nacionais? São os mais caros. Atualmente, vamos nichar, é adquirido, é comprado pela classe A. Sim. Quer dizer, vou comprar um Bradesco, uma Sua América, um Amil Golden Cross, porque ele é total nacional. A Apvida Notre Dame Intermédica vai anunciar em breve, eles têm hospital no Brasil inteiro, é a maior rede hospitalar que existe. Acho que só em 7 estados que ela não está, o resto tudo ela está presente. Mas são estados com o percentual de plano de saúde muito pequeno. Aonde tem a aquisição de plano de saúde, ela está presente. E onde não está, você pode ter certeza que ela está entrando. Ela vai estar no Brasil inteiro em muito pouco tempo. Não sei se via aquisição ou expansão, mas vai estar. Ela tem rede própria. Quem tiver o produto de entrada, que é o que chamam que é vendido para classe B e classe C, o nosso plano da Apvida aqui, comprou aqui em Belo Horizonte. Se ele tiver lá em Fortaleza, ele vai ter atendimento na rede própria, porque não são só hospitais, são clínicas, é laboratório. Então, foi para São Paulo, ele vai ter atendimento. Foi para o Rio, tem atendimento. Ou seja, é uma mudança cultural da entrega do plano de saúde. O plano de saúde com preço acessível, bom custo-benefício, vai dar atendimento nacional à população que estiver viajando também. É isso. Não, isso é em pouco tempo, tá? Não vai demorar, não. Pelo rumo que tá tomando, as mudanças são muito rápidas. Eu mesmo, nos últimos 2 meses agora, eu tenho pensado em mudança para o plano de saúde. Já falei assim, eu tenho que mudar alguma coisa. Já planejei certas coisas para me mudar, para me acompanhar o mercado, porque senão a gente fica para trás. Gente que, igual você falou, os corretores que trabalham com plano de saúde. Nós somos corretores que só trabalham com plano de saúde, né? Então a gente tem que estar adepto a essas mudanças. É isso aí. Então eu já falei assim, não, tem que mudar alguma coisa. É o que eu costumo dizer. O plano vai ser esse, já vão tacar pau. Não correr atrás não, meu filho, a gente tem que correr na frente. Aqui, tem vendedores hoje já que ganham dinheiro com plano de saúde daqui sem vender uma vida em Minas Gerais. Porque hoje os projetos nacionais já estão a todo vapor. Né? A Simetria tem algumas administradoras têm, por exemplo, o da Afix, que é muito bem desenhado. O vendedor ele descobre um nicho digital de uma cidade pequena, de outro estado, que tem pouco vendedor ofertando dessa modalidade ainda. E ele começa a venda 100% digital. Então daqui de Belo Horizonte ou de qualquer cidade, você consegue vender, dando um exemplo, no Acre e vender 100% lá. Focar todas as suas atenções, tudo lá. E sem sair de casa. Hoje nós temos vendedores da inteligência, por conta do nosso sistema, que não moram em Belo Horizonte. Estou falando, não é Contagem, Betim, não é grande BH, não.
moram a 4 horas, 5 horas daqui, moram longe. Sim. E estão dentro do projeto Inteligência. Por quê? Porque ele não precisa estar aqui fisicamente. Não existe a barreira mais física. Não, com o sistema ele recebe as indicações dele. Atende por telefone, WhatsApp, chat ou e-mail. E conclui a venda pelo sistema de venda online. Pronto. Perfeito. A comissão cai na conta dele, acabou, tá tudo certo. A gente citou até no episódio anterior, né? De, por exemplo, a pessoa tem uma mentoria. O digital facilita isso muito, porque a gente até comentou sobre o Edu Madeira também quando ele veio. A pessoa quer uma mentoria, imagina ela ter que pagar, deslocar para ir, vamos supor, outro estado, um avião, um hotel, um almoço. No digital não, no digital você faz marca a reunião ali, consegue absorver e consegue economizar tanto para o cliente, tanto para a pessoa. Economiza tempo e tempo é dinheiro. Exatamente. É verdade. André, eu gostaria que você desse uma dica, cara. Agora eu gostaria que você desse uma dica para quem empreende. Você fala, cara, se você está empreendendo no Brasil, depois de tudo que a gente falou, e você como um empresário de sucesso, e vai ter muito mais ainda, né? Eu gostaria que você desse uma dica para a galera que assiste a gente, para não desistir. Fala o que você acha que eles podem fazer para poder ter crescimento. Não, cara, assim, em primeiro lugar, não é fácil. Deixa eu te falar, é difícil pra caramba. O Risco Brasil, ele é um alto grau, assim, que é difícil. Então, assim, cara, primeiro tem que plantar, primeiro tem que mastigar o sal grosso. Sim. Pra depois colher, depois chegar a hora da picanha. Nenhuma empresa. Então, assim, quando você pega até pesquisas do Sebrae e tudo, de todas as empresas que abrem, 50%, não sei os números não, mas 50% quebra no primeiro ano. Dos 50% que sobram, outros 30% quebram até 3 anos. E quanto que a empresa chega no momento maduro? Cara, é depois de 5, 6 anos. E tempo não tem jeito de comprar. Você não consegue comprar tempo. Então, demanda tempo. Não acha que abriu a empresa hoje e que ano que vem ela já está do jeito que você imaginou. Cara, não vai estar. Por quê? Porque as dificuldades aparecem. Segundo, esquece o mimimi da vida. Tô falando, para de reclamar. Tudo que acontece tem um lado bom. Tudo. É verdade. Tudo que acontece tem um lado bom. Se agarre ao lado bom, exclui o resto. Exclui o resto. Porque o que a maioria das pessoas faz é ficar reclamando, perdeu tempo. Então, tudo que acontece, independente do que seja, tem alguma coisa de bom. Acha essa coisa boa, se apega e vai. Então acredita e vai até o final. Terceiro, vou voltar àquela frase. Não vence o mais forte nem o mais inteligente. Vence quem se adapta mais rápido às mudanças. Esteja preparado e com coragem para se adaptar o mais rápido possível assim que as situações negativas forem aparecendo. E aparecem. E, por fim, que é outra frase que a gente usa muito, até na assinatura dos e-mails, cara, Deus e o universo conspiram a nosso favor. Continua mentalizado em quem eu sou, aonde eu vou chegar. Vai ter que desviar do caminho ali. Então vai cair uma ponte, você vai ter que fazer um desvio. Vai aparecer pedra, você vai ter que pular ela. Mas saiba quem você é, saiba onde você quer chegar. Jogue a energia e o pensamento positivo sempre para aquilo ali. Por quê? Deus e o universo conspiram a nosso favor. As coisas vão acontecer. Isso é verdade. Sim. E a gente é prova disso. E tem que dar um passo à frente, né? Sempre um passo à frente. Ô, André, eu não sei... Bom, na verdade eu sei como agradecer. Muito obrigado, cara. Bem que você falou que... Passa rápido, Passa tá rápido, vendo? Na hora que você assusta, o tempo voa. Mas prosa boa é assim. O venda e prosa não é à toa. Prosear é bom. Falar de venda, então... É muito legal. Eu gostaria, não sei se você vai lembrar, mas eu sou saudosista, sabe? Quando eu entrei na Simetria, você sentou e falou pra todo mundo lá. E você contou uma história de uma venda que você foi numa indústria e a pessoa estava muito resistente e tal, e você fez uma jogadinha que quebrou toda a resistência dela, que foi dar a volta na empresa, falou da empresa dele, ele te levou para dar uma volta na empresa, aí ele abriu completamente. Você lembra dessa história? Lembro. Você pode contar brevemente, pode ser breve, porque eu acho que isso dá um norte para as pessoas que vendem. Sim, não, esse foi um diferencial que eu sempre tive como vendedor, que era, estou indo em empresa, independente do tamanho, se é uma vida ou 1000 vidas. É estudar a empresa. Entrar dentro do site dela,
olhar a missão, visão, valores da empresa, olhar onde que ela está localizada, se é um único endereço, se são mais, ler a história, eu leio o site da empresa inteiro antes de ir em qualquer empresa. E esse aí que você está falando, eu cheguei, o cara devia ter tido algum problema e tudo, o cara tava bravo e tal, e resistente, aquele negócio todo, e de repente assim ele, não, porque plano de saúde está muito caro, que sei lá o que, que sei lá o que, que sei lá o que, então eu tinha que reverter aquela situação. E aí eu vi um quadro do ISO 2001, como é que é? O 9001 de qualidade. 9001 de qualidade. Tinha um quadro no escritório dele. Vendo aquilo, eu já vi que ele tinha orgulho, tem um quadro. Na sala dele, não aonde a fiscalização vai olhar. Aí eu falei assim, cara, você é certificado? Não acredito, é muito difícil certificar. Aí começou a quebrar o gelo. Por quê? Ele tinha orgulho daquilo. E aí ele foi me explicar como que foi me levar mostrando as adaptações que ele teve que fazer na fábrica dele para conseguir o ISO. E já com outro semblante, aí né? Foi. Na hora que voltou, o problema que ele, imagino que ele tinha tido, já tinha esquecido. A gente já tinha mudado o assunto. Quando a gente voltou para a sala de reunião dele, aí a gente conversou de plano de saúde e graças a Deus concluí a venda lá, que era uma boa venda na época, né? Um bom volume. Eu acho muito legal essa história, porque eu acho que é isso que as pessoas têm que saber, sabe? Não é só na venda negócio, é na vida. Às vezes a gente quer alguma coisa de outra pessoa e a gente vai tanto com sede ao pote que esquece que ali tem uma outra pessoa, a gente tem que escutar. A gente escutar muitas vezes leva um resultado. Que você não sabe o momento que ela tá. Né? Exatamente. Você não sabe assim, se ela tá com problema pessoal, problema na empresa, tudo. Aí chega lá querendo já forçar uma venda. Verdade. O cara vai se sentir agredido. E você não vai vender. Não vai. O negócio é vender. E para vender a gente tem que entender da de plano de saúde já me perguntaram, Marcelo, por que plano de saúde? Velho, plano de saúde é bom para mim, que a gente é bem remunerado, em vista do que tem hoje no mercado, né? É bom para o cliente quando você faz uma boa venda, quando você busca a necessidade do cliente e atinge, você faz a boa venda dentro do que o cliente precisa. É bom para a simetria. As meninas do comercial é bom pro André. É bom pro André, é bom pra operadora. Então, o que me fascina no plano de saúde é isso. O ciclo é benéfico para todo mundo. Nós somos companheiros de mercado, nós temos grandes amigos corretores. A concorrência não é contra nenhum, a concorrência minha, eu posso dizer, que contra comigo mesmo. Isso aí. A concorrência é minha, eu tenho que fazer o meu. E se o Vlad está correndo atrás dele, ele corre, boa sorte, mas eu tenho que correr atrás do meu. Se você fizer o seu, independe se tem 1.000 ou 100 mil vendedores naquele mercado ali. Sim. Se você fizer o seu, você vai obter os seus resultados. Com certeza. Eu agora vou te pedir para você fazer seu merchan. Eu não sei de qual negócio você vai fazer o seu merchan, tá? Eu vou deixar livre. Mas eu vou fazer um merchan para simetria. Porque se você quer ser corretor de plano de saúde, eu não acredito que tenha um lugar melhor para você começar do que a simetria. Eu já falei isso com você, já falei isso com o Léo, já falei com todos. É difícil você encontrar uma empresa que fala com você, olha, é assim, é dessa forma. E a empresa não fugir nenhum milímetro do que ela te falou. E tudo que a simetria me propôs e me prometeu, ela cumpre até hoje. E eu já tenho anos de plano de saúde e vem sendo cumprido e com maestria. Então, se você quer ser corretor de plano de saúde, procure a Simetria Brasil, que eu tenho certeza que vai dar certo. Eu sou suspeito para falar porque eu tô indo para 8 anos. Já fui do PF, agora eu tô PJ e não tem nem o que explicar, não. É muito bom, cara. Não, cara, é muito bom ouvir isso de vocês, porque é o que a gente tenta fazer a todo dia. Às vezes nem sempre consegue de primeira, mas a gente vai ficar insistindo até conseguir entregar. E é o que fez a Simetria chegar aqui até hoje mesmo, é realmente cumprir, independente de contrato ou não, o que foi combinado entre as partes. Se às vezes chega no final do objetivo, foi prejuízo, mas você deu sua palavra, não precisa de contrato. Você tem que pagar, você tem que fazer, e você tem que fazer a vida das pessoas melhores. Então, assim, a Simetria ela trabalha para ter melhores pessoas. Consequentemente, a gente atinge melhores profissionais. Então, melhores pessoas, melhores profissionais. É o que a gente busca. O bem-estar, a evolução pessoal das pessoas. E muito obrigado pelo merchan. Nem sobrou muito para eu falar, vocês falaram bem demais. E é isso, pessoal. Assim, acreditem, vamos acelerar,
porque Deus e o universo conspiram a nosso favor. E tem muita coisa boa para acontecer. Aí, complementei bem. E a vocês que nos assistiram, que acompanharam esse episódio, espero que tenha sido gratificante, espero que seja elucidador para o seu negócio, que você possa tirar aqui boas práticas para o seu negócio, para as vendas. Não se esqueça, gente, olha, já assistiu até aqui? E se inscreve no canal, ativa o sininho, as notificações, curta, compartilha, comenta, ajuda a gente, beleza? E siga a gente também nos nossos perfis aí de Instagram, para que vocês possam ficar por dentro de tudo. Tamo junto? Isso, eu quero agradecer também o nosso patrocinador, né? É isso aí. Que tá apoiando a gente aí, que é a Prevent. Precisou de clube de benefícios, proteção veicular, pode contactar a Prevent. Fechou? E siga os nossos perfis pessoais, né? Lógico. Marcelo Rocha Saúde. E Vladson Campos Oficial. E vamos pra cima. André, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pelos seus ensinamentos. Eu que agradeço. Vamos acelerar, Venda e Prosa. Se Deus quiser, um dos principais canais aí nos próximos meses ou anos aí. Isso aí. Esperamos isso de vocês, tá? Continua com a gente pra falar. E vamos vender agora. Bora vender. É isso aí. Um abraço. Abraço.